Louvemos hoje a grande santa e mártir católica, nascida em Roma e considerada desde o século XV a padroeira da música, por seu talento com a harpa, Santa Cecília. No meio da Roma pagã, ela era filha de um riquíssimo senador romano e converteu-se muito cedo ao cristianismo. Assistindo diariamente às missas celebradas pelo Papa Urbano na Vila Ápia, onde era rodeada por pobres que esperavam as suas habituais esmolas. E assim ela cresceu, numa vida casta, reta e cristã. Mas Cecília chegou à idade adulta, e era normal que ela fosse encaminhada ao casamento. E sem que ela soubesse, seus pais a prometeram em casamento a um jovem patrício romano muito rico, chamado Valeriano. Valeriano era pagão, e Cecília havia feito desde criança o voto de castidade perfeito. Ela queria se guardar virgem como Nossa Senhora, e não queria casar-se com Valeriano. Mas naquela época, na sociedade patriarcal romana, era impossível não aceitar a vontade do pai. Ela era obrigada a casar. Chegou o dia da cerimônia. Festa, pompa, pois a família de seu futuro marido era riquíssima. Então houve uma cerimônia de muita pompa e muito luxo. E ela teve que demonstrar toda aquela alegria por estar casando. Mas interiormente ela sofria muito. Mesmo usando uma linda túnica dourada, muito bonita, por baixo de suas vestes ela trazia um cilício de penitência, com pontas que a faziam sofrer, para lembrar-se sempre do amor de Deus e não se deixar desviar pela atração das coisas terrenas. O coração dela estava aflito. A festa acabou e Cecília encontrou-se a sós com seu esposo para a primeira noite de núpcias. O que seria um momento de alegria para todo o casal, para ela era um tormento, pois havia dedicado a sua virgindade a Deus. Ela não tinha uma vocação para o casamento como a maioria das pessoas. Ela queria dedicar a sua vida e a sua virgindade a Deus Nosso Senhor. E neste momento, ela pôs toda a sua confiança na divina providência, e com muita amabilidade, mas também com firmeza, voltou-se para o marido e disse: Valeriano, eu me acho sob a proteção direta de um anjo. Este anjo defende e guarda a minha virgindade. Você não queira fazer nada contra mim, porque se você me tocar, vai provocar a ira de Deus. O marido ficou estupefato e não entendeu nada. Ele era pagão e desconhecia o que era um voto de virgindade. Santa Cecília afirmou com coragem: Eu sou cristã e consagrei minha virgindade a Deus nosso Criador, e a fidelidade ao voto traz a bênção, mas a violação a um voto a Deus traz o castigo. Valeriano ficou impressionado e pediu a Cecília que lhe provasse ser tudo aquilo verdade. E Cecília respondeu: Se você se converter e for batizado, você também vai ver o anjo de Deus. E Valeriano aceitou, recebendo no mesmo dia o batismo, tornando-se também cristão. Foi tal o entusiasmo de sua alma, que no dia seguinte dirigiu-se à casa de seu irmão Tibúrcio e relatou tudo o que havia acontecido. Tibúrcio também foi tocado pelo Espírito Santo, se converteu e foi batizado pelo Papa Urbano. Mas naquela época, Roma estava dominada pelo paganismo, e por ordem de Almáquios, prefeito de Roma, homem pagão e duro de coração, era proibido dar sepultura aos cristãos da cidade. Todos tinham que ser lançados para fora de Roma. Mas Valeriano e Tibúrcio, desobedecendo às leis vigentes na época, dedicaram-se a sepultar todos os cadáveres de cristãos que encontravam. E, como é natural, acabaram sendo presos e levados diante do prefeito, que lhes disse: Vocês desobedeceram a lei e merecem a morte. Mas eu sou bondoso. Se vocês adorarem o grande deus Júpiter, vocês serão salvos. Eles, porém, disseram: Nós só adoramos o verdadeiro Deus e seu Filho Jesus Cristo, e não esses deuses feitos de pedra. O prefeito não gostou nada daquela recusa e mandou que torturassem os dois, mas eles se mantiveram fiéis às suas promessas de batismo.
foram condenados à morte e decapitados na localidade de Pagos Trópios, nas proximidades de Roma. Com a morte de Valeriano e seu irmão Tibúrcio, Almáquios mandou prender Santa Cecília. Ao chegar diante do prefeito, ele a intimou: aonde estão escondidos os tesouros de seu esposo e seu cunhado? Todos eles pertencem agora ao império. Ela olhou bem nos olhos dele e disse: estão muito bem guardados, e todo o exército romano não será suficiente para encontrá-los. Almáquios a olhou com face severa. Mas de fato não iria encontrar nunca, pois Santa Cecília distribuiu toda a riqueza entre os pobres. Almáquios ordenou então que Cecília fosse levada ao templo para ser sentenciada. Tentaram obrigá-la a queimar incenso aos deuses e adorá-los. Ela, porém, manteve-se firme, e por isso foi condenada a morrer por asfixia. Então, aprisionaram Santa Cecília na instalação balneária de seu próprio palacete, e soltaram vapores de água. Cecília, porém, experimentou uma proteção divina extraordinária, e embora a temperatura fosse altíssima, a ponto de tornar-se insuportável, a serva de Deus não sofreu nada. A tiraram de lá e lançaram num banho de água fervente, e ela saiu totalmente ilesa. Durante todas as torturas, ela falou com tanta convicção aos soldados romanos sobre a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os soldados se converteram e prometeram abandonar o culto dos deuses. Almáquios, então, ordenou que ela fosse decapitada. Mas havia uma coisa curiosa na lei romana. No ato da decapitação, era permitido que a espada golpeasse o pescoço da vítima por no máximo 3 vezes. O carrasco encarregado, prático nas decapitações, falhou de maneira inexplicável. E mesmo com 3 golpes, não conseguiu separar a cabeça do tronco de Santa Cecília. E ela viveu ainda por 3 dias, gravemente ferida pela espada assassina. Muitos cristãos vinham visitá-la, e ela dava bons e caridosos conselhos. Pediu que fossem entregues ao Papa todos os seus bens, e que ele os distribuísse entre os pobres. E ela fazia ainda mais um pedido: de que a sua casa fosse transformada em igreja. E isso foi feito logo após o seu falecimento. Ela morreu em 16 de setembro, e seu corpo foi enterrado no cemitério de São Calixto. Muitos séculos depois, em 1599, foi aberto o túmulo de Santa Cecília, e o seu corpo estava intacto, incorrupto, na mesma posição em que ela foi enterrada. Havia naquele momento um escultor italiano chamado Stefano Maderno, que reproduziu em finíssimo mármore e em tamanho natural a imagem de Santa Cecília, que se pode ver até hoje no cemitério de São Calixto. Desde então, Santa Cecília é a santa que tem mais capelas e templos com seu nome na Europa e em todo o mundo. Por consequência de tamanha devoção e alcance da fé em Santa Cecília em todo o mundo, é que as primeiras famílias europeias que chegaram em nossa amada cidade, na metade do século XIX, quando o local ainda era praticamente inabitado, trouxeram a fé nesta grande santa. Com o passar dos anos, o município, emancipado em 1958, recebeu o nome da santa, e nossa paróquia, instituída um ano depois, a adotou como padroeira, graças à ligação cultural e religiosa da santa com os primeiros habitantes do lugar. Desde então, a família ceciliense se irmana na devoção a Santa Cecília, fé que sem dúvida foi alicerce indispensável, não só na reunião das famílias no sentimento cristão, mas como guia e força no crescimento e consolidação de nossa comunidade. Pela intercessão de Santa Cecília, nossas famílias foram se catequizando, de geração em geração, e nossa cidade cresceu, desde sua raiz, abençoada e protegida de tantos males por Santa Cecília. Celebremos sempre o orgulho que temos pela devoção e fé em Santa Cecília. Os valores familiares, lastreados na fé em nossa amada padroeira, foram e são constantes fontes de aprendizado cristão e inspiração ao amor pleno, irrestrito e verdadeiro a nosso Senhor Jesus Cristo.
Santa Cecília é modelo de fortaleza, modelo de amor, modelo de fé em Deus, modelo que uniu famílias e modelo de catequese para toda a nossa vida. Sejamos fortes e não recuemos diante das ameaças daqueles que não amam a virtude. Bondade e fortaleza, decisão e pureza foram as virtudes que Santa Cecília nos deixou como exemplos para as nossas vidas. Santa Cecília, rogai por nós.